Rascunho 97. Série de Taylor de cosseno de x. No estudo do cálculo diferencial e integral, pode-se provar, como veremos em seguida, que cosseno de x é maior ou igual a f de x e menor ou igual a g de x, em que f de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2, e g de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2 mais x à quarta sobre 24. Na linha A, pretende-se que se resolva as equações f de x é igual a 0 e g de x é igual a 0. Na linha B, pretende-se um esboço dos gráficos das funções f de x e g de x. A série de Taylor é uma representação de uma função como uma soma infinita de termos que são calculados a partir das derivadas da função em um ponto específico. Para a função cosseno de x, a série de Taylor centrada em x igual a 0, é cosseno de x é igual ao somatório desde n igual a 0 até n igual a infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, tudo sobre 2, n, fatorial. Vamos calcular os primeiros 4 termos desta série. Primeiro termo é igual a 1. Segundo termo é igual a menos x ao quadrado sobre 2. Terceiro termo é igual a x à quarta sobre 24. E quarto termo é igual a menos x à sexta sobre 720. Consideremos então a série de Taylor de cosseno de x com apenas os primeiros 4 termos da série. Esta série converge para cosseno de x, o que significa que à medida que mais termos são adicionados, a aproximação da série torna-se cada vez mais próxima do valor real de cosseno de x. Quanto mais termos são incluídos na série, mais precisa se torna a aproximação de cosseno de x para valores próximos de x em torno de 0. Se f de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2, podemos observar que f de x é igual aos dois primeiros termos da série de Taylor de cosseno de x. Ou seja, f de x é menor ou igual a cosseno de x. Se g de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2, mais x à quarta sobre 24. Podemos observar que g de x é igual aos 3 primeiros termos da série de Taylor, de cosseno de x. Ou seja, cosseno de x é menor ou igual a g de x. Se f de x é menor ou igual a cosseno de x, e se cosseno de x é menor ou igual a g de x, podemos juntar as duas inequações numa única. Obtemos a dupla inequação: cosseno de x é maior ou igual a f de x e menor ou igual a g de x. Resolver uma equação significa determinar as suas raízes, isto é, para que valores de x é que a respectiva função é nula. Para a função f de x, ela assume valores nulos para valores de x, iguais a mais ou menos raiz quadrada de 2, e a existência de duas raízes está de acordo com o grau da função. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que neste caso interseta o eixo do x em dois pontos distintos. Relativamente à função g de x, sendo uma função do quarto grau, significa que terá 4 raízes. Utilizando uma mudança de variável, neste caso, x ao quadrado é igual a k. Transformamos uma equação do quarto grau numa equação do segundo grau, que terá então duas raízes, e para cada uma delas, dada a relação do segundo grau entre x e k, teremos dois valores de x. As duas raízes da equação do segundo grau em k são então 6 menos 2 raiz quadrada de 3 e 6 mais 2 raiz quadrada de 3. Dada a relação quadrática entre x
e k. Para cada valor de k, obtemos dois valores de x, num total de 4 raízes, que por ordem crescente são menos raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 6 menos 2 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 6 menos 2 raiz quadrada de 3, e mais raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 3. Vejamos então os gráficos das três funções associadas à dupla inequação. A azul, a função h de x igual a cosseno de x. A verde, a função f de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2, que é o termo da esquerda da dupla inequação. A vermelho, a função g de x é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2 mais x à quarta sobre 24, que é o termo da direita da dupla inequação. Vamos agora ver o detalhe gráfico no intervalo de menos 4 a mais 4. Podemos visualizar os pontos de interseção das funções f de x e g de x. A função f de x é uma função do segundo grau, e neste caso tem duas raízes diferentes, que correspondem às abscissas dos dois pontos de interseção do gráfico com o eixo do x. A função g de x é uma função do quarto grau, e neste caso tem 4 raízes diferentes, que correspondem às abscissas dos 4 pontos de interseção do gráfico com o eixo do x. Os pontos de interseção da função f de x com o eixo do x são os pontos A e B, cujas abscissas são respectivamente menos 1,41 e mais 1,41. Os pontos de interseção da função g de x com o eixo do x são os pontos C, D, E e F, cujas abscissas são respectivamente menos 3,076, menos 1,592, mais 1,592 e mais 3,076.